Olá, cooperado, olá, produtor, eu sou a Natália, jornalista da Coplacana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso videocast. Bom, você, produtor rural, com certeza já se perguntou: qual o melhor adubo para a minha propriedade, para a minha cultura? O líquido ou o granulado? E para tirar essa dúvida, responder quais os benefícios, quais as vantagens e diferenças de cada um deles, convido o Ricardo Curione, diretor comercial da I9 Fertilizantes Especiais, para bater um papo aqui com a gente. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Por favor, também se apresente para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Olá, produtor. Olá, cooperado. Sou Ricardo Curione, sócio-diretor da I9 Fertilizantes Especiais. E primeiramente gostaríamos de agradecer à cooperativa Coplacana por ter nos convidado para poder participar desse bate-papo que nós vamos falar sobre este assunto tão interessante que é o fertilizante líquido. Ricardo, então fale um pouquinho sobre os tipos. Existe o líquido e o granulado, certo? Existe mais algum outro tipo? Não, os fertilizantes eles são classificados em fertilizantes líquidos e granulados. Os granulados eles podem ser também farelados ou pó. E os líquidos são os produtos os quais são diluídos em meio aquoso para poder ser aplicado via solo. Aqui vale ressaltar que nós vamos falar do fertilizante líquido, que ele é aplicado via solo, não foliar. Foliar é um fertilizante líquido, mas aplicado via folhas. E o fertilizante que nós vamos falar, que é o fertilizante líquido, ele é aplicado via solo em substituição ao fertilizante granulado. E quais são as diferenças entre eles? Praticamente, um é diluído em meio aquoso, que é a água, e o outro ele é granulado mesmo, sólido, né? Então, um é sólido e um é líquido. E qual é a composição? Os fertilizantes sólidos e líquidos, basicamente, são as mesmas matérias-primas, né? Nitrogenadas, fosfatadas e o K2O. Nitrogenada... Que é o NPK. O NPK. Então, você pode adicionar depois macros secundários e micronutrientes. Então, os NPKs, líquidos e sólidos, eles são feitos à base de ureia, nitrato, sulfato, já falando em termos de matérias-primas, tanto do sólido quanto do líquido. Fosfatados, a gente daí tem um pouquinho de limitações no caso do líquido, porque tem que usar fonte de fósforos solúveis, como um MAP, um DAP, um ácido fosfórico, um polifosfato de amônio. E o K2O praticamente é o mesmo. Você usa o KCl granulado para os fertilizantes granulados e no fertilizante líquido a gente usa preferencialmente o cloreto pó, standard que a gente fala, para poder ter uma solubilização mais fácil do que o granulado. Para o produtor que está nos assistindo, como ele deve aplicar cada um deles? O fertilizante sólido ou líquido, eles são aplicados, que nem nós comentamos, via solo. Tá? Ambos são aplicados via solo. Aí a forma de aplicação são as mais diversas possíveis. No caso do líquido, você tem a parte de aplicação em área total, em filete contínuo, em incorporado, aplicação via fertirrigação, pode ser via gotejo ou via pivô. Se você puder explicar mais sobre elas, sobre essas aplicações? Sim, em área total você aplica, como o nome próprio diz, em área total, cobrindo toda a superfície do solo. Filete contínuo é uma aplicação mais localizada, superficialmente, tá? Independente da cultura. Incorporado, você incorpora dentro do solo o fertilizante. E sistemas de fertirrigação pode ser gotejo ou pivô central. Certo. E em questão de nutrientes, quais as diferenças entre eles? Qual existe mais nutriente ou menos? A base são as mesmas. Como que a gente vai classificar os fertilizantes líquidos e os sólidos, a diferenciação? O sólido, geralmente, você fecha 100% com matéria-prima. Vamos dar um exemplo prático para o produtor se identificar. Um 20,020 com nitrato, por exemplo, entra 600 kg de nitrato e 400 de cloreto. Você fechou 1.000, uma tonelada de fertilizante. No adubo líquido, como entra água, você não consegue fechar 100% com a matéria-prima. Então você entra com as matérias-primas e entra com a água para solubilizar essa matéria-prima e fazer o fertilizante líquido. Então as matérias-primas, nesse caso, são as mesmas. Então o equivalente a um 20,020 sólido, você pode fazer um 10,010, que é metade da concentração. Você entra com metade da concentração, era 600 de nitrato, você vai entrar com 300 e em vez de 400 de cloreto, 200. E o restante é água para solubilizar essa matéria-prima. Aí no campo você aumenta a dosagem. Se você está jogando 500 kg de uma fórmula 20,020, você vai jogar 1.000 da 10,010. Certo. Tá? Você vai sempre equivalência de nutrientes, por pontos iguais. E sobre a liberação desses nutrientes no solo, qual deles é mais veloz, por exemplo? Como a matéria-prima que nós comentamos praticamente são as mesmas, a liberação no solo vai ser igual, porque a matéria-prima é a mesma. O que você tem é um aproveitamento mais rápido do fertilizante líquido, porque a planta ela não come, a planta bebe. Então, se você aplicou o adubo sólido e esteja seco, tem que esperar ter umidade para diluir esse grânulo sólido para a raiz da planta beber a solução do solo. Agora, no adubo líquido, você já está entrando com um produto líquido no solo.
Então aí você já está prontamente disponível para a planta, para a raiz da planta pegar essa solução, essa nutriente que está na solução do solo e se alimentar. E em qual situação o líquido é mais indicado do que o sólido? Ele pode ser indicado nas mesmas operações que você faz do fertilizante sólido. Tá? Então, todas as operações e aplicações nutricionais, você pode estar entrando tanto com sólido quanto com o líquido. Em culturas também? Qualquer cultura? Qualquer cultura hoje se pode trabalhar, né? O Brasil ainda é um país que tem pouca cultura de fertilizantes líquidos, quando comparado com os Estados Unidos, como a Europa, como a Argentina, que é um vizinho nosso que também começou em 1981 a aplicação do fertilizante líquido. Para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos, né, já se trabalha com 62% do mercado lá, de todo o mercado de fertilizantes, é fertilizante líquido. No Brasil a gente fala em torno de 2, 3% apenas ainda. Mas isso vem crescendo Tá crescente, né? E sem dúvida nenhuma que a gente enxerga que vai crescer, porque várias culturas estão começando a querer utilizar o fertilizante líquido, porque até então ele é muito utilizado na cultura da cana-de-açúcar, mas pode-se trabalhar em citros, em café, em reflorestamento, em HF, como batata, tomate, alface, né? Então várias culturas, soja, milho, né? Várias culturas são receptivas a essa tecnologia. E para um produtor de cana, que ele quer investir também em outras culturas, o que ele deve analisar quando ele comprar ali um adubo para outras culturas que ele for plantar? Comparando entre o sólido e o líquido, sem dúvida nenhuma, no fertilizante líquido, que ele é muito ligado à logística operacional. Então você tem que estar muito próximo o raio das plantas que produzem fertilizante líquido, porque o transporte no fertilizante líquido ele é crucial, porque ele não tem retorno. Então ele é um frete mais caro, que é exclusivo e não tem retorno. Então esse é um ponto que todo produtor tem que se atentar, fazer as contas, né, para ver se vale a pena ou não se ele está trabalhando com fertilizante líquido. Na parte operacional e agronômica, sem dúvida que ele é muito mais vantajoso. Aí a parte de custos, que ele tem que fazer essa análise, né, para ver o quanto que ele pode pagar a mais desse delta para ser viável e ter o retorno que pague esse investimento. O retorno aí sobre o investimento, né, que a gente tanto fala na agricultura. E eu gostaria de saber também a respeito do crescimento da planta. O adubo líquido, ele ajuda ela a crescer de uma maneira mais forte, mais rápida? Depende das matérias-primas que você vai poder adicionar nesse fertilizante líquido. A gente falou, as matérias-primas principais são iguais. Então, se você pensar que as matérias-primas são iguais, ele tem aquela vantagem de ele já ser líquido e está prontamente disponível e ele é aplicado de uma forma uniforme e homogênea quando comparado com o fertilizante sólido. Aí você tem uma vantagem agronômica e operacional, porque ele é uma aplicação uniforme, homogênea, que a gente fala que é o NPK na gota. Então você pode ter NPK, outros macros secundários e micros, tudo na mesma gota. Diferente no fertilizante sólido, uma mistura de grânulos, você tem, cada grãozinho é um nutriente. Então você não tem aquela aplicação uniforme e homogênea. Então você no fertilizante líquido tem esse ganho sim agronômico que pode ter um resultado maior de produtividade. Em relação às condições climáticas, o produtor deve esperar alguma, por exemplo, maior quantidade, maior incidência de chuvas ou não? Deve aplicar quando tem menos chuvas? Não, o melhor momento para você aplicar qualquer fertilizante, seja sólido ou líquido, sem dúvida nenhuma é com umidade. Mas tem operações que a gente não consegue, as grandes clientes, usinas, não conseguem esperar a chuva para poder fazer a aplicação. Então aí você tem aquele grande ganho que a gente comentou, por ele já ser líquido, para ter um pouquinho de umidade, você já tem a incorporação desse fertilizante no solo. Entendi. Então sempre analisar ali toda a condição, né, para melhor aplicação. E antes de aplicar, então, ele deve diluir esse fertilizante em água, certo? Qual é o percentual de diluição? O fertilizante líquido comercialmente que nós já fornecemos também, ele já vai pronto para o campo. Já vai diluído. Vai pronto para o campo, né? Então ele tem o fertilizante sólido que chega geralmente em big bag ou sacarias e o nosso ele já chega geralmente em granel, também em carretas, tanques ou também em IBC de 1000 litros que pode ser aplicado também dependendo da cultura e do cliente. Então ele já vai pronto para o campo misturado já, que a gente fala que é aquela uniformidade e homogeneidade na aplicação. E vocês desenvolvem isso pensando em pesquisa, sempre com base em dados? Como que é o desenvolvimento desses produtos? Sim, a gente tem um dos pilares da nossa empresa, né, sem dúvida nenhuma, que é pesquisa e desenvolvimento, então a gente tem que estar aperfeiçoando as matérias-primas e os aditivos, que nem nós comentamos, que no fertilizante líquido ele é muito receptivo a novas tecnologias e a gente traz muita coisa de fora também. O que já se está fazendo no mundo afora com a tecnologia do fertilizante líquido, nós trazemos para o Brasil, adaptamos aqui as condições climáticas e de clima tropical, que é o nosso país, que é diferente de um clima temperado, e depois a gente faz toda a parte de pesquisa e desenvolvimento para ter os melhores produtos que dêem resultados para o nosso cooperado, para o nosso produtor final. A Inova, ela foi fundada onde? Ela foi fundada em 2011,
A matriz nossa é em Araraquara, a nossa sede, né? E nós temos 3 unidades hoje no Brasil, né? Uma em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, que tem fábrica de sólido e líquido. Uma em Registro, que é onde nós fazemos a granulação da nossa linha iFOS. E temos uma planta em Guará, onde nós fazemos granulação, que é a linha iFOS, fazemos mistura de sólidos também, e a linha do iFluid também, que é do fertilizante líquido. Essas linhas que você comentou, existem produtos, janelas? Quais são esses produtos que podem também atender o nosso produtor que está nos assistindo? Sim, nós temos um leque completo, um portfólio muito completo para todas as culturas, né? Desde o plantio, desde a fosfatagem para o plantio no sulco, depois para fazer cobertura e depois para aplicações também foliares, né? Nós temos aí toda a linha de todas as culturas para poder atender o cooperado e o produtor final. Você citou o iFluid e o iFOS, é isso? Quais as diferenças entre eles? O iFluid é o nosso fertilizante líquido. E o iFOS, ele é a nossa linha de fosfatados, produzido pela Inove, né? Nossa linha de fosfatado, tanto o iFOS, que é só fósforo, como o iFOS NPK, que nós produzimos também, que é o NPK no grão. Nós produzimos já um fosfatado com NPK no grãos, podendo ter 12, 13 nutrientes no mesmo grânulo. E quais são as diferenças e as vantagens deles? O fertilizante iFOS NPK, ele é muito similar, né, ao fertilizante líquido, que a gente fala que tem o NPK na mesma gota, que é o líquido, e o NPK no mesmo grão, que é o iFOS NPK. Então o iFOS NPK ele é mais para plantio, que é uma base fosfatada, enquanto que o iFluid ele também pode ser no plantio, mas a gente usa muito mais na parte de cobertura das culturas. Ricardo, você mencionou muito sobre os fertilizantes líquidos, certo? Quais as vantagens dele em relação aos sólidos? É a praticidade na aplicação, menor operações com carga e descarga de fertilizantes, aplicação uniforme, homogênea, que nós comentamos de macronutrientes e micronutrientes, porque é o NPK na gota, menor utilização de mão de obra, ele tem um menor custo com armazenagem, podemos também fazer aplicação em conjunta com outros produtos, como substâncias úmicas, defensivos, biológicos, e também pode ser aplicado com aminoácidos. E depois ele tem também uma grande vantagem operacional. Você tem aquela que nós comentamos, menos operações, né, com fertilizante sólido e, consequentemente, você tem um ganho de produtividade e, consequentemente, a maior lucratividade para o nosso cooperado e produtor rural. Tem algumas desvantagens que vamos citar também, que seria o quê? Como nós já comentamos, ele é um produto que ele é menos concentrado do que o fertilizante sólido, então você tem que aplicar uma dosagem maior no campo, porque ele é menos concentrado. E também a questão logística, porque ele é um frete sem retorno. Então ele é um produto que às vezes ponto a ponto ele fique mais caro do que o fertilizante sólido com relação a nutrientes. Mas depois com os ganhos operacionais e agronômicos, no final que a gente olha o bottom line, ele está azul consequentemente, depende da distância da fábrica, que nem nós comentamos, que o frete ele é muito importante nesse custo na formação de preço do fertilizante líquido. Por isso, então, é fundamental sempre analisar todos esses tópicos que você mencionou, né? Sem dúvida nenhuma, você tem que analisar tudo, né? Não só o preço do fertilizante, né? Porque isso não quer dizer tudo. Você tem que olhar o preço do fertilizante final, aplicado e com o resultado já de produtividade. Bom, Ricardo, então agora vamos para o nosso jogo rápido. Nós temos uma foto sendo mostrada no nosso telão e nela tem uma parte aí do time da Inove Fertilizantes Especiais e também alguns membros da nossa cooperativa. Eu gostaria que você mencionasse o contexto dessa foto e a sua recordação em relação a ela. Sim, essa foto foi desse ano, de 2024, na Copla Campo, aqui em Piracicaba. Então está todo o corpo diretivo da Inove, né, o nosso presidente, eu, o nosso diretor de marketing, né, bem como toda a diretoria e a gerência também da Copla Cana, e estava ainda fora a nossa diretoria também, estava todo o nosso time técnico e comercial também presente em peso, não só de São Paulo, tá? Tinha nossos colaboradores também, onde são parceiros da cooperativa, da Copla Cana, lá de Mato Grosso do Sul, né, de São Paulo, de Minas Gerais, né, e Goiás. Então, onde vocês estão atuando, nós estamos junto com vocês. Sim. Aí, crescente, né, sem dúvida nenhuma. E o ano que vem, sem dúvida nenhuma, estaremos junto com vocês. Nesse ano nós pegamos na rua principal um stand bem grande, né, que nós fizemos, né, e com certeza o ano que vem vamos fazer, se não igual, melhor. Só crescendo, então. Sem dúvida E nenhuma. vários cooperados também prestigiaram o stand de vocês, as palestras, né, Fizemos uma palestra com o Dr. Luiz Inácio Prochinov também, né, que ele falou sobre fosfatados aí no nosso stand, né, muito receptivo, muitos produtores, né, e cooperados também participaram.
E para você que está nos assistindo, já reserva a data na sua agenda. De 24 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2025 teremos o nosso Copla Campo, o maior evento da nossa cooperativa, e nós esperamos você. E eu gostaria que você mencionasse agora, Ricardo, em uma palavra ou em uma frase, tá? Você escolhe. O que significa a parceria entre a cooperativa e a Inove? Confiança, eu acho que é a palavra que é a base de toda parceria sólida. E a verdadeira parceria, ela não é aquela em que ambos os parceiros são iguais, mas sim em que ambos tenham a habilidade, o conhecimento e o talento de, em conjunto, atingirem os objetivos em comum. Que é sempre o nosso cooperado no centro, né? Então, desenvolver soluções e ter produtos e serviços que mais lhe cabem, né? Que mais lhe agradam. Bom, Ricardo, então gostaria de agradecer a sua participação, mais uma vez, muito obrigada pela presença e por tantas informações importantes. Deixe o seu contato também para o pessoal que está nos assistindo, para quem quiser tirar dúvidas, né? E também conversar mais com você. Amigo produtor, amigo cooperado, muito obrigado pelo tempo e atenção. Obrigado novamente à cooperativa Copla Cana por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto. E nós da Inove Fertilizantes Especiais estamos à disposição para poder atender vocês nas mais diversas culturas, nas mais diversas regiões em onde a cooperativa esteja trabalhando, a Copla Cana, seja aqui em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, onde ela está atuando. Nós estamos junto com a cooperativa nessa crescente e com certeza temos o total interesse em difundir essa tecnologia do fertilizante líquido junto com vocês e com a cooperativa no campo. Busquem informações, nós temos o nosso site www.inove.com. Estamos à disposição para poder atender vocês da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre os adubos, deixe aqui o seu comentário, a sua pergunta, que nós teremos a satisfação em te responder. E também sugira temas para os nossos próximos episódios, né? Então, o que você quer ver por aqui, você pode deixar o seu comentário. Eu te vejo no próximo e até mais!